Oiê, Michele. Deixa eu colocar aqui. Ai, não. Michele. Oiê! Oiê, pessoal! Di, tá ouvindo a música de entrada? Eu não tô. Aê, foi! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Eu coloquei o fonezinho também pra não atrapalhar, senão fica dando eco se eu deixo no alto. É. Mas acho que assim fica bom também ter de fone, então acho que. Di, música de entrada foi em tua homenagem, hein, Di? Dua Ah, Lipa. que chique. Eu vi que tem musiquinha. Viu? Muito bom. É. E aí? Tudo certo? Tudo certo. Tô com a Pacata no meu colo. Decidiu vir pra cá agora. Daqui a pouco ela aparece. Ela é tímida, É, não dá pra parecer assim no primeiro minuto, né? não. Ela tem que fazer um mistério. Ai, deixa eu ver. E aí, esperar um pouquinho o pessoal entrar? Eu vou falando já as minhas intenções com a live, com essas lives. Ultimamente, né? Assim, bem-vindos a mais uma live no Instagram, não é mesmo? Porque ultimamente tem muitas. É, Mas a minha intenção com essa live é ajudar as pessoas. Eu sei que muita gente vem para mim e pergunta sobre as minhas experiências aqui. E eu acho interessante mostrar também a realidade de outras pessoas. Então, a minha situação foi uma, a situação de outras pessoas pode ter sido completamente diferente. Então, eu tive essa ideia assim, de chamar pessoas que tiveram experiências diferentes ou, né, para saber, para ouvir como é que foi essa adaptação, como é que aconteceu essa mudança para a Alemanha e tudo mais. E aí, por isso que eu resolvi chamar a Michele para a primeira, porque a Michele, eu conheço a Michele, então, né, ponto positivo de estarmos aqui entre amigas e tal, conversando. E o segundo ponto é que eu sei que a gente teve uma história de adaptação um pouco diferente, assim. Então, a gente traz dois lados da adaptação de mudança de país, né? Então, eu acho que tu pode se apresentar aí, assim, rapidinho, falar teu nome, o que tu faz, e, né? O que tá fazendo aqui, aquelas... Tá. Então, sou Michele, a famosa Michele, como diz a Jana. Famosa, Michele. Beleza. Então, eu tô aqui na Alemanha tem 3 anos e pouquinho. Sou casada, não tenho filhos por enquanto, pretendo ter daqui a um tempo, se Deus quiser. Tenho uma gata, Pacata, é o nome dela, ela tá aqui no meu colo, daqui a pouco ela aparece, se ela quiser, porque ela é bem tímida e medrosa. Sou psicóloga, sou formada no Brasil, formei em 2011. Logo quando eu formei, eu comecei a trabalhar na área de RH no Brasil. Primeiro eu casei, fui morar em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu trabalhei na área de RH. Depois eu A tua fui para cidade natal é é, Governador Governador Valadares. Valadares. Eu sou mineirinha bem do interior. Se vocês não entenderem alguma coisa que ela fala, é porque é outro idioma mesmo, mineirês. Aí pede para Carol traduzir. Se ela não conseguir, vai ter que ficar sem entender. Ah, Eu sou de Governador Valadares, formei lá, mas casei e fui, logo quando eu casei, eu fui morar em Belo Horizonte. Meu marido já estava lá. Ele também é valadarense. Casamos e opa! Pacata que puxou o fio. Ah, ela tá querendo aparecer. Não é tão tímida quanto a gente acha. É. E aí comecei a trabalhar no RH, depois eu fui para São Paulo. São Paulo eu comecei a clinicar, que é fazer atendimentos voltados para pessoas mesmos com vários problemas. Eu abri um consultório e estava dando muito certo. Foi onde eu encontrei a psicologia mesmo.
nessa área, porque quando eu fiz faculdade eu nem pensava na área da clínica, eu fui logo para o RH porque eu achei que essa seria a minha área. E aí em São Paulo foi quando eu descobri, assim, essa área e foi quando eu me apaixonei mesmo e foi dando muito certo, foram aparecendo muitos pacientes, os resultados foram aparecendo e crescia muito o número de pacientes. Eu lembro que eu ia para o trabalho de manhã e voltava muito à noite, assim, e era com muito prazer. Então, e foi no meio desse boom de muita coisa maravilhosa acontecendo na minha vida que o meu marido recebeu uma proposta para vir para a Alemanha. Ai, pois é. E aí, como é que foi isso? Tipo assim, por que a Alemanha? Como que foi planejado? Pelo que tu contou agora, não parece que tu pelo menos não estava esperando. Tipo, foi então, assim, recebeu a proposta e agora? Então, lá no fundo, eu sabia, porque o Bruno, ele sempre sempre quis morar fora do Brasil. Então, quando eu comecei a dar muito certo no trabalho, ele já estava trabalhando para uma empresa da República Tcheca. Uhum. E tinha essa possibilidade da gente ir para a República Tcheca. Só que eu não acreditei muito, assim, porque ele estava trabalhando no Brasil, estava dando certo, por que o pessoal ia levar ele para lá se não estava dando certo? Então eu não liguei não tinha muito. necessidade de mudar do país, já tava trabalhando para alguém de fora, não ia acontecer. Né? Porque na cabeça dele estava tudo dando certo. Então, a princípio, na cabeça dele, a gente ia para a República Tcheca. E aí ele tinha os planos dele, ele tava só... ele compartilhava comigo, mas eu não dava muita trela, sabe? Eu achava que ia, né, do jeito que tava bom e não ia dar muito certo. E aí eu continuei trabalhando, continuei dando o meu melhor e as coisas estavam dando muito certo. E no meio disso, ele insatisfeito, porque o pessoal da República Tcheca não estava movendo muito para levar ele para a República Tcheca, foi quando ele começou a fazer entrevistas para outros lugares. E aí ele fez para alguns outros países e fez para a Alemanha. E eu ciente que ele estava fazendo entrevista, ele me falava e tudo, mas sempre aquela esperança de que não, né? Vai ficar no Brasil mesmo, enfim. Tipo, o plano dele era, então, tipo, ele não tinha o objetivo Alemanha. Ele tinha o objetivo, tipo, eu quero morar em outro lugar. Quero morar em outro lugar. Primeiro a gente ia para a República Tcheca, depois ele olhou outros lugares. E aí a Alemanha apareceu. A gente nem nunca tinha pensado na Alemanha, né? Ele não tinha planejado estar na Alemanha. E aí ele fez a primeira entrevista, passou, fez a segunda, passou e foi passando. E aquilo o coração foi apertando. Sei como é que é. Ai, que agonia, que ansiedade. O coração foi apertando. E aí foi quando ele recebeu, né? Ele falou que tinha passado nas entrevistas e sentou comigo, foi conversar comigo. E o que eu achava, se era importante pra mim. E eu vi que ele muito empolgado e tudo, mas aí perguntou. Ele falou que o som tá abafando um pouco. Será que é o meu, provavelmente, eu acho. Deixa eu pegar. Ela falou que é o meu. Seu? É. A Carol. Ah, tá. Aqui... Vamos ver se melhora. É porque eu tô com um fone que só tem fone, ele não tem microfone. Aí, então, o meu som chega no celular, não chega aqui. Mas vai. Eu vou tentar falar mais alto, ou senão eu tiro o... Tá melhor, gente? O da Carol. Mas tá melhor? Vou tirar o fone, então. Tá. Tá bom. Eu acho que o teu fone tem... Eu vou tirar o fone, então. Tá. Foi. Fala aí alguma coisa pra ver se dá um eco. Oi? Oi. Tá. Foi. Beleza. E aí ele sentou, a gente sentou e ele falou e tal. E eu lembro que eu falei, olha, querer ir eu não quero. Não, eu tô muito feliz, eu não quero ir.
Mas eu não quero ser, eu falei isso, eu não quero ser uma pedra de tropeço na sua vida. Aham. E se tiver que ir, a gente vai, né? Vamos lá. Se der certo, ótimo. Se não der, a gente volta, não tem problema algum. Mas eu falei o que eu não queria, mas que eu estava disposta a fazer aquilo por ele e não Maravilha, queria. né? Tipo, conversa de. Assim, ele colocou o que ele queria, tu colocou o que tu queria e vamos ver o que a gente quer ficar junto, vamos ver o que que vai. O pessoal tá gostando da novela. Tô vendo. Né? Vamos ver o que que vai dar nisso. Ótimo, sensato. E aí, como eu disse na palestra que eu dei, eu entrei dentro do bote, que não é barco, entrei dentro do bote e deixei ele levar, Uhum. né? E sem saber muito o que que me esperava, né? Quando a gente ficou sabendo que realmente a gente ia mudar, eu já comecei a conversar com alguns pacientes para ver essa ideia de mudar para o online. Né? Lá em Uhum. São Paulo mesmo, eu já consegui transferir alguns pacientes para a forma online. Inclusive, eu comecei a testar lá. Eu Uhum. mesmo com consultório e tudo, eu comecei a atender alguns pacientes online lá para ver se ia dar certo, como seria isso. Já foi adaptando a profissão que tu tinha lá, pensando em trazer ela pra cá, né? Sim, sim, sempre foi essa ideia. E aí, obviamente não foram todos que adaptaram, não quiseram, perdi bastante paciente, porque eu atendia pessoas mais velhas que não tinham muita habilidade com internet, com o Uhum. celular. Eu atendia crianças, adolescentes também, que é bem complicado. Fora as outras pessoas que já criaram ali um vínculo, um vínculo e um hábito de ir até o consultório, de ter o contato físico, então prefiro não continuar online. Sim. Mas eu consegui trazer alguns. Ok. Tá. Chegamos na Alemanha. Tem alguma coisa nesse meio Não, termo pois aí? é. E aí, como é que foi tipo assim, quanto tempo demorou dessa conversa que vocês tiveram? Tipo assim, ele aceitou a proposta. Aí vocês vieram. Quanto tempo Tá. demorou? Ele veio primeiro. Uhum. Nisso a gente teve que, antes dele vir, a gente teve que programar toda a nossa mudança, porque a gente não tinha pretensão em vender as nossas móveis do Uhum. apartamento, então a Uhum. gente colocou tudo dentro de um caminhão e Uhum. levamos para minha cidade, Governador Valadares, lá distribuímos os móveis para minha mãe, para o meu pai, para a Todo família mundo ficou. dele. Todo mundo tava triste com a mudança, ficaram felizes de ter ganhado coisa. Minha mãe, a casa dela tá cheia de coisas minhas lá ainda, dela Uhum. agora, né? Uhum. E aí o Bruno veio primeiro para sentir, para ver como que era, para procurar apartamento e tudo. E eu fui para Valadares. Eu fiquei lá 2 meses em Valadares. O primeiro mês, não, foi 2 meses em Valadares, enquanto ele resolvia as questões aqui de alugar e tal. E eu tenho a gata, a Pacata. Então eu precisava de um tempo maior para resolver a documentação dela também. Uhum. Então, Uhum. além da minha documentação, das minhas coisas, tinha a questão dela, porque eu não viajava sem ela. Isso foi Sim, uma condição. Eu sim. vou, mas eu queria muito, quero muito levar ela. Aham. E E aí, quais são os requisitos, mais ou menos, assim? Tipo, ela teve que tomar vacina, teve que fazer passaporte, tem que fazer gato também? depende do país. Aqui Aham. na Alemanha, não. A Pacata, quando a gente adotou a gente começou a dar as vacinas dela, mas algumas vacinas têm que ter um tempo maior, e então ela Uhum. estava nesse processo de vacinação ainda. Então a gente precisou vacinar ela, raiva, fazer alguns Uhum. exames para ver se não tinha alguma doença, e nisso precisa de um tempo para chegar o resultado do exame, para depois colocar o chip, que tem que ter um chip. Uhum. Então, demora aí uns 2 meses, 3 meses para resolver tudo. Se ela não tiver nenhuma doença, libera para ela viajar. Uhum.
Mas é muito detalhezinho, Aham. pode E falar. até essa questão de bichinhos de estimação, quando eu e o Diego a gente estava pesquisando para onde ir e tal, a gente leu algumas coisas. Eu acho que na Austrália tem tipo uma quarentena, assim, depois que o bicho chega no país, ele precisa ficar um tempo isolado, aí você não pode nem ter contato com o bicho. Aqui na Alemanha não tem isso, né? Você já Não, a pode gente chegar e ir direto pro. não, não, porque antes dela, eu acho que foi 48 horas antes dela viajar, a gente precisava de um laudo da veterinária, assinado e carimbado, fazendo descrição de tudo, falando que ela estava ok, que podia viajar. Uhum, Então, dentro dessas 48 horas eu tinha que ter esse laudo. Se uhum, passasse, eu tinha que fazer outro. Então, tem tudo isso. Tem as vacinações, tem o uhum, exame que ela precisa fazer para saber se tem alguma doença. Depois, colocar o chip nela para identificação. É necessário esse chip. E antes de viajar, 48 horas antes, tem que ter o laudo da veterinária. uhum. E aí tem que ter um lugarzinho para ela viajar dentro, dependendo, na época era 3 quilos, se ela tivesse 3 quilos, ela podia viajar comigo dentro da cabine, desde que ficasse no chão, né? Tem a embalagem dela, esqueci o nome, a bolsinha dela, desde que ficasse no chão. Uhum. E, e é Esse isso, assim, não. laudo, a médica fazia em inglês, fazia em português mesmo Ela também? fez em Em português. português. Tudo em português. Hum. Porque essas documentações, elas foram vistas no Brasil antes de eu Uhum, embarcar. uhum. Quando eu cheguei na Alemanha, ninguém pegou a documentação, eu Ah, poderia ter tá. pego, entende? Mas Aham. tem a carteirinha de vacinação, que as vacinas são as mesmas, então E aí ela tinha menos de 3 quilos e veio contigo na cabine. veio comigo na Que cabine. bom, deve ser uma dorzinha deixar eles lá embaixo, assim. Uma É, agonia. é, é. E Ai, aí chegamos e aí, aqui. quando é que vocês chegaram? Ai, data Quero certa? detalhes, me conta Foi tudo. abril, mas eu não sei a data certa. Tá, abril. Eu É, cheguei pouco depois ali, acho que 5 de maio eu cheguei, eu acho. 3 de maio. 3 de maio, acho é. que foi. E aí o Bruno não tinha conseguido apartamento ainda. Uhum. Se passar de 3 quilos, não pode ir na cabine? Não, não pode ir na cabine. Ele Tem ia pra. que ir embaixo. Uhum. Eu não Com sei as agora as malas. regras, mas eu acredito que é 3 quilos na cabine ainda e tem que ter o lugar certinho para ela ficar. Tem que. E na caixinha, né? A caixinha ela tem que girar, tem que ficar em pé, então não pode ser um gato tipo 3 quilos, magro, mas grande, né? Tem que ser uma coisa que dê para caber Pra na caixinha ele. de baixo e debaixo do banco. Aham. Sim. Tá, e aí, o choque, quando chegou? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Ou, tipo, esse lugar é Tá. maravilhoso? Não, eu não estava muito empolgada, não. Eu sei, mas o pessoal não sabe. Não, eu chorei muito quando eu saí da minha cidade, quando eu despedi dos meus pais, assim, foi muito, muito difícil. Eu não imaginava, começo a ficar até emocionada, mas eu não imaginava que seria tão difícil, Uhum, assim, não, não imaginava. Eu sabia que eu estava indo para um lugar longe e tudo, mas eu não. E sofri por isso, mas eu não sabia que era tão sofrido, né? uhum. E aí, chegamos aqui, o Bruno não tinha ainda. Você não tinha me conhecido ainda. Cláudia. Pois é, Cláudia. Isso aí. Aí, Os amigos melhoram tudo depois, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. o Bruno não tinha conseguido apartamento ainda. A gente foi para, como fala? Uma parte hotel. Não, quando tem alguém já morando, a gente foi dividir quarto, como é que é? Ah, tá. É uma VG, né? Mais ou menos Tipo, isso. era uma casa e vocês alugavam um quarto. O Bruno alugou um quarto. E ele já tinha feito várias entrevistas, para alugar, né? Porque aqui na Alemanha é muito difícil você conseguir um apartamento. Você faz várias entrevistas e aqui eles escolhem, porque tem muita gente querendo apartamento e pouco apartamento. Então eles É vão. como uma entrevista de emprego, assim, né? Você vai, você tem que ir bem na beca e
tentar impressionar o Convencer. máximo que der. Porque Tem que eles que te escolhem, convencer. não é você que escolhe o apartamento. É, muito Difícil. assim. E o mais difícil, Carol, é por causa da Pacata. Porque se não fosse ela, ele já tinha conseguido antes. Uhum. Então, aqui já é difícil você conseguir um apartamento. E quando você tem um animal, é muito mais difícil. Eles não Sim, querem animais. sim. Dizem que Então, não tinha, aceitam, né? tinha essa dificuldade a mais. Mas Uhum. a gente, graças a Deus, assim, nessa casa, nesse VG, a gente ficou 2 dias só, 3 dias. E a Uhum. gente foi, o Bruno já tinha visitado um apartamento, tinha gostado e estava esperando uma resposta. E nesse tempo, a mulher ligou para ele e falou que estava liberado, que podia ir. Hum. E aí a gente pegou as malinhas, agora o apartamento já tava, era tudo imobiliado. E a gente pegou as malinhas e fomos, né, pro nosso Aham. apartamento. Que E ali ótimo. começou Começou o primeiro ano. Ai, e o aí? primeiro ano. Perdi quase todos os meus pacientes. Eu fiquei com 2 pacientes só. Uhum. E aí esse foi o primeiro baque, né? Uhum. Foi muito difícil, principalmente também no início, a questão da internet, a dificuldade, porque como eu tinha paciente toda semana, a internet aqui demora muito para ser instalada. Aham. Sim, Se eu não me engano, sim. 1 mês, não sei, 2, alguma coisa assim. É muito, muito demorado. Então, eu lembro que eu ia, no inverno, eu ia para Lan House para atender os pacientes. Ah, nossa! Não sabia disso. Eu Caramba. ia, eu ia para Lan House. E detalhe, gente. Tchan, tchararã. A Michelle veio sem saber alemão, É. óbvio, e sem inglês. O meu Uhum. inglês era hi. Aham. Vinha com Eu tudo não, escrito no papel, mostrava e falava, é isso que eu quero, porque. eu estudei dois meses de inglês só, porque Uhum. eu ia para a República Tcheca, então eu estava meio que me preparando para alguma Ah, coisa. rolou essa preparação, assim, no Brasil. Aí eu Uhum. estudei 2 meses o inglês. E era uma vez por semana inglês. Então, tipo, Aham. não deu para nada. E aí eu cheguei, e aí eu lembro que quando eu ia na Lan House, eu pedi, eu falava webcam, porque eu precisava, eu sabia a palavra precisar, até esqueci agora como é Aham. que é, lembrei em alemão. Em inglês, need. I Need. Aham. need a webcam. Eu falava, Aham. Aham, mandou muito. microfone, eu falava. E aí aprendi alemão do zero. Sim, aprendi. E aí eu pedia e eu atendia meus pacientes ali. E era caro, né? Por hora. Então, Porque tu caro por ganhava minuto, na por hora. consulta, não pagava a hora da Lan House, assim, né? Tinha que Não, pagar a hora da Lan não. House em euro e receber dos É, pacientes em real. Ui, é, ai, ai. é. Então foi muito difícil. Uhum, Beleza. E aí, no primeiro ano, eu não quis estudar alemão, porque eu estava muito, muito assustada com tudo que estava acontecendo. E eu falei, eu não vou conseguir, como de é que eu vou. cara, tipo, tu diria que de cara, assim, o que foi mais difícil foi o idioma ou foi essa questão de separar da família, dos amigos? Foi a quebra da questão da profissional? O que tu Tudo, achou? Carol, Tudo. tudo. Não teve mais Mas jeito. eu acho que o idioma, se eu soubesse o idioma, eu acho que seria um pouco mais fácil, sabe? Uhum, Eu conseguiria resolver muita coisa. A minha autonomia que eu tinha no Brasil, eu perdi aqui. Eu estava totalmente também dependente. uhum. Não só do meu marido que passava os dias praticamente trabalhando, mas tem a Stephanie que também estava sem trabalhar e graças a Deus a Stephanie sabia falar alemão, Uhum, inglês, e aí ia comigo em todos os lugares. uhum, Mas essa questão dessa dependência era muito difícil para mim, ainda é, sabe? uhum. E aí a questão da língua foi terrível. Situações de supermercado, você sabe como é que é você ir no supermercado na Alemanha. Supermercado, gente do céu, é um choque na Alemanha. Você chega e é assim, eles são uma loucura de rápido, é tudo muito rápido, e aí tu não sabe falar o idioma, tu não sabe direito reconhecer as moedas, e aí tu tem que pagar tudo muito rápido, empacotar tudo. Gente, é uma loucura. Isso é um choque, realmente. É.
Eu lembro que eu saí chorando algumas vezes do supermercado. É muita Alguém, pressão. alguém perguntou que se meu marido sabia falar alemão. Não, ele fala inglês. E também estava arranhando no inglês, não tinha as pessoas, ele não tinha tanta prática, né? Então ele Aham. foi aprender mesmo inglês No aqui. Brasil, a gente pratica muito pouco o inglês, né? Então a gente sabe, mas, tipo, a gente sabe, mas não pratica. Então, para pegar essa fluência de falar corrido, né, é difícil. É. Tá, e aí? Então, o mais E- difícil não foi no supermercado. Chegamos a uma não, conclusão. não, porque se eu soubesse o idioma, eu já tinha mandado a mulher dançar um pouquinho, né? Ela brigou comigo, jogou papel na minha cara e falou um monte de coisa. E eu não sabia que ela estava falando. Eu sabia que estava brigando comigo, mas a Gente, eu e o gente Diego, a gente fazia todo um plano quando a gente ia no mercado. Assim, a gente ia sempre em dupla, e aí, assim, um passava e aí eu falava, tu vai pagar ou tu vai empacotar? E aí um empacotava, o outro pagava, e aí saía correndo, assim, porque era muita pressão, muita pressão. Ai, agora a gente já acostumou, mas no início era sempre um planejamento, assim, de quem ia fazer o que no mercado para dar conta de ir, assim, no ritmo deles. é, Ó, teve mais gente aí que achou o desafio maior da chegada do supermercado. do supermercado. Tá. Supermercado agravou um pouco mais essa minha novela da Alemanha. E, E. a- Uhum. Pode e falar, aí, pode continuar. e aí, Carol, foi tudo muito pesado, tudo Uhum. é muito, é muita coisa ao mesmo tempo para Sim, cabeça, sim. sabe? E nesse primeiro ano eu adoeci, eu fiquei muito doente. No Brasil eu já estava. Uhum. Quando eu fiquei sabendo que eu ia vir para a Alemanha e que estava tudo certo, eu desencadeei a psoríase. Uhum. E aí eu já comecei a passar mal no Brasil. Uhum. A minha cabeça já começou a aparecer alguns sintomas e tudo. E foi agravar mesmo aqui na Alemanha. Eu fiquei muito, muito mal. Sim. Minha cabeça ficou toda tomada de psoríase e começou a passar por algumas partes do corpo. Uhum. Fora que eu também dei eu comecei a dar depressão aqui também. Uhum. Então foi muito, muito A difícil, tua realmente. rotina no primeiro ano também era bem. Como tu decidiu não estudar o alemão, teve a queda dos pacientes, que nem todos tu atendia aqui, então tu ficava muito em casa mesmo, né? Ficar Era uma coisa. É difícil, né? Longe de todo mundo, essa mudança toda, e aí meio que não sair de casa e tudo muito diferente, muita coisa para se adaptar. Realmente é too much, assim, para uma pessoa, né? Too viel, para uma pessoa, ele. né? Difícil, difícil. E aí, bom, e foi nesse primeiro ano que eu comecei a academia. E Uhum, foi ali que eu comecei a melhorar, sabe? uhum, Fazendo atividade física, eu ia com a Stephanie, a gente ficava tipo 2 horas na academia, entre conversas e fazer academia. E aí eu consegui criar uma rotina de academia uhum, todos os dias, então eu comecei a melhorar um pouquinho. uhum, E também no final do ano eu fui ao Brasil de novo para uhum, passear. E lá eu carreguei minhas energias e voltei muito melhor, bem mais renovada. Foi quando eu comecei a melhorar também da psoríase, foi quando eu decidi estudar o alemão. uhum, E aí as coisas começaram a caminhar uhum, depois, né, desse primeiro ano que foi muito difícil. uhum. Teve essa virada de chavinha, assim, tipo, não, agora eu vou me jogar, vou mergulhar na Alemanha e vou Sim, tentar fazer dar certo. sim. Eu fui ao Brasil, dei uma carregada, fiquei lá 2 meses de novo. Uhum, Primeiro mês o Bruno foi comigo, ficou lá comigo, ele voltou e, e aí eu fiquei lá 2 meses, foi muito, muito bom. Comecei a olhar, a dar valor à minha família diferente, olhar para os meus amigos de forma diferente, ver o meu uhum, país de forma diferente, né? Dar valor
E aí eu quis voltar, né, para a Alemanha. Eu lembro que eu mandava mensagem para o Bruno, falou que eu não queria. Que eu estava muito bem. E realmente, assim, eu estava muito feliz. Eu falei, eu não quero voltar, porque a imagem que eu tinha era uma imagem ruim, né, de Sim, sofrimento. Então eu não sim. queria voltar. Ficou dividida, assim, né? Aquela. É, mas como eu amo muito meu marido. Oi, Ai, oi. pacata de novo, tem que mostrar Ah, pacata, tá senão aí. ela não vai sossegar. Tá aí. A Laura não pode ver a pacata, a Laura tem medo, então até é bom. Então, e E aí? assim, como eu amo muito meu marido, né? Então aí eu vi e voltei pra ele. É, Senão eu tinha ficado. sim. Mas é bom, tipo, a vida, assim, né? Muita gente, acho que muita gente tem a vida fora no exterior como, tipo, um sonho, tudo vai ser muito diferente, tudo vai ser melhor. E a adaptação é muito difícil, cada um tem a sua dificuldade. É claro, a gente decide ficar aqui porque a gente acha que de alguma forma o que a gente está vivendo aqui é melhor do que ficar no Brasil ou, enfim, em outro lugar. A gente escolhe estar aqui, é uma escolha. Uhum. Mas é difícil também. Tudo, né? Tudo tem os dois lados. Então, claro, todo mundo vai ter uma dificuldade diferente. Cada um vai ter um momento que vai pensar, ai meu Deus, não sei se eu quero mais. E é isso aí, mas a gente vai levando. E como eu disse, é uma escolha. Então, estamos aqui por escolha própria, Isso aí. né? Foi difícil pra mim entender isso aí, tá? Porque eu não aceitava que eu era que eu estando aqui era a minha escolha, não. Que o negócio era porque eu acompanhei o meu Aham. marido, então ele que escolheu. E aí não, Aham. eu escolhi, quando eu escolhi acompanhar ele, eu escolhi, né? Eu escolhi estar com ele. E aí também essa foi uma chavinha, assim, quando eu entendi que eu estava aqui porque eu escolhi, ninguém me obrigou, eu vim porque eu quis, Uhum. foi muito bom, né? Porque eu falei, olha, eu posso ter o domínio da minha vida, eu que escolho, eu que faço, ninguém me obriga a nada, né? Uhum. Então foi muito bom. Você fala, ai, olha, eu posso, se eu quiser voltar, eu volto. Ótimo. Tá, e agora vamos falar um pouco mais do alemão, então. Meu Deus, Tá, essa coisa de idioma, esse negócio tá. lindo que a gente ama, esse alemão. E aí? Aí tu começou no segundo ano, né? Já tava um ano aí jogada, feita na coragem de encarar tudo sem saber o alemão. E aí no segundo ano, a coragem de começar a estudar o alemão, que também é preciso coragem. É, eu esqueci de falar, nesse primeiro ano eu não quis ir para a escola, né, Uhum, estudar na escola, mas eu fiz um curso online. Eu uhum, comprei o curso e fiz online. Então eu estudava em casa, uhum. me preparava, porque o meu medo, Carol, era ir para o curso mesmo, ir para o lugar com o professor e com o aluno, chegar lá e falar, não saber nada, assim, me sentir um ET. Daí Uhum, eu quis me preparar pelo menos para saber o básico, hi, hallo, uhum, wie geht's, para não aham. chegar lá e falar assim, ai Ótimo, meu Deus, eu não sei nada. Então eu estudei um ótimo. pouquinho online. Então eu Uhum, cheguei lá mais segura, porque o básico eu sabia, sim. né? Aham. E Ótimo, é assim aí é ótimo. os primeiros períodos, o A1 e o A1 e o A2, Uhum. foram mais tranquilos, assim. O A1 principalmente, o A1, o A2 foi muito mais tranquilo. Eu aprendi muita coisa, eu tava empolgada com a Tu língua, eu fez tava o curso intensivo na Volkshochschule, né? Volkshochschule, Uhum. né? Tá. E aí, o Assim, primeiro. só o nome dessa escola, né? Eu já pensava, tipo assim, se eu conseguir falar o nome dessa escola, eu pulo direto pro A1, pro B1, porque assim, B1, impressionante. Volkshochschule. Não Agora, sabia falar isso, não. é. Mas então, Ah, aí tá, E você fez aí, e os aí dois eu. intensivos até o A2 foi tranquilo, foi de leve. Então, o A1 foi muito mais tranquilo. Como eu disse, eu, Uhum. eu tinha meio que me preparado, então não era nada muito novo, né? O que era novo estava tranquilo também para aprender. O A2 foi quando começou a apertar um pouquinho, mas ainda estava indo, né? Tava um Depois a Luana pouquinho. vai ter que me explicar por que ela sabia foi a Vé. Ela sabia ralou e foi a Vé. Olha, você Tipo vê. assim. Tá. Ah. E aí,
E aí o A2 começou a apertar um pouquinho. Uhum, uhum. Eu senti bastante, mas eu tinha uma amiga que era brasileira, professora de inglês no Brasil, e me ajudava muito. Então, quando eu não entendia, ela entendia e me explicava em português, então ficava mais fácil. Então, eu tinha esse ganchinho aí, eu tinha esse anjo que me explicava, então estava tudo legal. Tinha toda a didática ali para usar contigo. Ótimo. Para usar comigo. Nossa, eu tava muito bom, tava muito bom. Sim. Mas, como as coisas, né, não duram para sempre, essa minha amiga, ela mudou de escola Uhum. e eu fui pro bendito B1, Ai. que é um nível um pouquinho mais avançado, né? Eu acho que é onde entra realmente no alemão, na conversação, onde se faz Eu a tive, só estrutura. assim, falando um pouco também da minha agora, para mim foi exatamente a mesma coisa, tá? O A1 e o A2. Quando eu cheguei, eu ouvi as pessoas falando e eu pensava, esse povo tá falando idioma nenhum, porque eu não reconheço nada. Eu acho que eles estão inventando um idioma, esse idioma não existe isso. E aí, quando eu pensei que eu não, tipo assim, não ia conseguir, eu achei que a fala, eu ia me embabacar muito para falar. E aí eu comecei o curso e o A1 e o A2 me deram o mesmo sentimento, assim, tipo, ai, não é tão difícil quanto eu imaginava. Tipo, eu consigo aprender as coisas, tô conseguindo aprender as coisas. E aí chega o B1, continue falando do B1. O B1 foi um tapa na cara bem tapudo, assim. É. O B1 é difícil. Parece que tu já não tá no ritmo que a aula tá, né? Tipo assim, a aula tá num nível e tu não tá chegando. Cara, O tempo todo é muito difícil, a partir do B1. olha, eu sou psicóloga, né? Mas eu não. Precisa aplicar em si mesma nesse momento. Mas eu perdi a conta de quantas vezes eu fui pra casa chorando. É difícil, é difícil. Muito, Carol. Nossa, eu fiquei muito mal, porque toda aquela empolgação que eu tinha, né? Eu falei, nossa, eu tô aprendendo uma língua nova, essa primeira língua vai ser o alemão, olha que chique! Eu já sei falar, olha, eu consigo. Na aula, com o professor falando muito devagar, com as palavrinhas muito fáceis, né? Eu tava achando que tava muito bom. E aí, quando eu fui pro B1 sem essa amiga que me ajudava, nossa, foi um desastre, foi muito, muito difícil. O professor falava e bloqueou, sabe, Carol? Assim, eu não entendia mesmo o que o professor falava e que os alunos falavam. Eu estava ali, o meu medo de ser ET lá no A1, eu estava sendo no B1, porque eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque eu não estou entendendo nada. O professor perguntava, eu ficava muda, porque eu não sabia nem responder o que ele estava perguntando. E aí eu comecei realmente a desesperar, assim, eu fiquei muito, muito mal. E as aulas aqui, desde o início, pelo menos as minhas, desde o início, são todas em alemão, né? Então, assim, no início, apesar de tu estar lá no A1 e tu não saber falar nada, a aula inteira é em alemão. Então, assim, tu vai entendendo o que tu precisa entender, mas tu não entende praticamente nada do que o professor fala. Tu entende, assim, pelo contexto, porque às vezes faz mímica, faz desenho, mas... E tu vai conseguindo alcançar ali os objetivos do A1 e do A2. Quando chega no B1, tu entende, no A1 e no A2. Quando chega no B1, tu entende mais um pouco do que o professor fala, só que parece que, não sei, a gramática, o vocabulário, já acho que começa a abranger muito, assim, é muita coisa. E eu acho que isso que assusta um pouco a gente, assim, né? De ser muito parecia que eu abrangente. estava aprendendo uma língua nova. Sabe? Não parecia que era o alemão que eu tinha aprendido no A1 e no A2, sabe? Parecia que era uma língua nova. E o mais interessante, Carol, é que os alunos falavam a mesma língua dessa professora, que eu não sei qual era. Não, entendi, tá. Então, tipo, realmente tu sentiu que não só pelo nível do curso, mas pelo nível da turma mesmo, tu tava um pouco para trás. Entendi. Tinha pessoas que não falavam igual eu, né? Que ficavam mudo, eu acho que a maioria, mas tinha as pessoas que falavam e, obviamente, se destacavam, porque era mais desenvolto e tudo e tal.
E lógico que a gente vai querer ser igual essas pessoas que falam né? A gente quer se espelhar nessas, quer pegar como exemplo essas pessoas. Sim. Por causa disso, dessa pressão, né? Nossa, eu deveria estar sabendo, não tô, o que que aconteceu? E essas pessoas, elas sabem falar, eu não sei falar. O que que aconteceu? Bloqueou. Aí eu não sei o que eu faço. O que que eu fiz? Fiz o curso, terminei o curso. Não fiquei à vontade, não fiquei feliz. Repeti o A1, o B1. E fiz o B1. Eu não sei se eu repeti ele de forma intensiva ou foi normal. Eu acho que foi normal. Eu repeti o B1 de forma normal. E aí, quando eu repeti, eu parei. Não, B1 e B2. Aí eu repeti o B1, aí eu fui pro B2. Quando eu fiz o B2, eu acho que eu repeti de novo o B2. Eu fiz ele de forma intensiva e de forma normal. Não, eu fiz de forma intensiva e de forma, tipo, aquele Wiederholung, que pega todos os Sim, os uma cursos. revisão. Esse foi meu último curso. Foi esse que pega todos os cursos e para Mas eu ir acho pro isso B2. ótimo, sabia? Tipo assim, ó, se tu tivesse aqui pra morar, sei lá, 6 meses pra fazer curso de alemão, tu teria assim um prazo e aí tu estaria tipo fazendo curso atrás de curso. Mas como tu tá aqui pra morar e tu precisa aprender o idioma direito, eu acho super justo repetir o curso se você acha que não entendeu tudo, sabe? Tipo, é isso que tem que fazer mesmo. Tipo, não achou que não entrou na cabeça, vai lá e repete, porque vai ter a vida inteira para aprender alemão, né? Vai ficar aqui, então. Não tem prova, né? Eu não preciso de provar nada para o Ter governo, paciência, isso. né? A questão mesmo eu sempre me perguntava qual que era o meu objetivo com o alemão. E quando eu descobri qual que era o meu objetivo, foi muito, muito bom, sabe? Porque eu descobri que o meu objetivo é saber me comunicar, ir em algum lugar, ir no médico e conseguir conversar, resolver as questões, né, burocráticas, saber conversar com as pessoas. Meu objetivo não é trabalhar para os alemães, escrever um e-mail, falar no telefone com o cliente. Meu objetivo não é esse, porque eu sempre... Uma coisa, Carol, que nunca saiu da minha cabeça é que eu sempre iria trabalhar como psicóloga. Eu poderia ter um outro trabalho, outro tipo de trabalho, como eu já trabalhei também, tive um mini job, que essa parte eu não contei, depois eu falo. Tive um mini job, buscava uma criança na escola, e aí então, mas sempre com o objetivo, eu vou continuar fazendo o que eu faço, atendendo meus pacientes. E se a renda não der, eu faço outra coisa, né, de acordo com o meu alemão. Eu não pensava nada, tipo, eu quero trabalhar no escritório, sabe, que exige o alemão, né, aquela coisa mais formal. Deixa eu só. Acho que teve alguém aqui que perguntou quantas pessoas tem na sala. O Rafa perguntou quantas pessoas tem na sala. Depende da escola, né? Mas na Volkshochschule é umas 15, 20 pessoas. Até 20 pessoas, acho que eles colocam. E, gente, assim, ó, pra mim, a questão do B1, até porque acho que o pessoal tá um pouco assustado com o B1 agora. Mas, assim, a partir do B1. Para mim foi um pouco mais gradativo, não foi tão choque assim, mas a partir do B1 eu percebi que eu não estava conseguindo aprender tudo que era passado, porque começa a realmente a abranger muita coisa. E tu não consegue, se tu não tem uma pessoa que tu tem contato direto que fala alemão, tu acaba não conseguindo praticar o que tu aprende na aula também. Então tu acaba se sentindo sempre um pouco atrasada, porque tu não tem como praticar aquilo. Mas enfim, não é tão ruim, gente. Mentira. Alemão é difícil, mas a aula, saudade de quando eu tava no B1. Gente. Não, e sabe uma coisa que eu entendi também, e que eu aprendi isso com a Laura, que tá aqui também, é que nada é impossível. Sim. Se você quiser, você consegue. Então, eu decidi, hoje eu tô fazendo aula online. Minha professora é do Brasil e a gente faz uma vez por semana. E o meu objetivo era corrigir os meus erros na fala para me sentir mais segura para ir para o B2.
que é o meu objetivo, ir pro B2, mas sentir, não chegar lá, tipo, de qualquer jeito. Pelo menos, ó, estou no nível B2 e agora eu vou aprender. Então, quando eu descobri que eu consigo, se eu quiser, eu consigo qualquer coisa, fica mais fácil. Não é impossível. Sim. Basta você querer de verdade. Tá, e agora? Tu tá fazendo alemão? Como é que Tô tá? fazendo aula de alemão online, via Skype. Minha professora, ela mora no Brasil. A mãe dela, ai, eu esqueci onde é a mãe dela, mas a mãe dela fala alemão e ela também fala. Ela dá aula para criança lá numa escola lá no Rio de Janeiro. Uhum. E aí a gente está corrigindo os meus erros. Eu Mas eu acho não. isso ótimo, porque eu acho que depois do que você faz o B1 ali, até o B1 eu acho ok fazer o curso. Mas acho que a partir do B2 eu acho interessante fazer uma coisa mais focada no que você tem dificuldade, sabe? É. Alguém perguntou ali a duração do curso intensivo. Por nível, então tem o A1, por exemplo, é um mês se você faz intensivo todos os dias, né? Então você estuda 3 horas e meia, se eu não me engano, né? 3 horas e meia. Então, ou uma manhã ou uma tarde, de segunda a sexta. E aí você cumpre esse nível em um mês, né? Em 4 ou 5 semanas, não me lembro direito agora. E aí tem o A11, A12, A21, A22, B11, B12 e assim vai, até o C2. E o que eu ia te perguntar? Tá, e aí? E agora? O que você acha da Alemanha? Sentimento Alemanha é a sua casa, quer ficar na Alemanha? Botei contra a parede agora. Joguei assim Carol, do nada. Carol, não sei te Michele, se você me responder. falar que você não quer ficar na Alemanha, quando essa crise de coronavírus acabar, olha, a gente vai conversar de perto. Carol, você sabe que tem pouco tempo que o Bruno estava falando em mudar de país de novo, né? Aham. E aí eu falei com ele, não quero. Se tiver que ir para um lugar, só se for pro Brasil, ou Alemanha. Eu gosto muito daqui. Eu gosto muito. E também tinha a possibilidade de mudar de cidade, ir para outra cidade da Alemanha. Eu falei, eu gosto de Munique. Munique é um lugar que eu me identifico muito, é calmo, não tem muito barulho, as pessoas são educadas. Hoje eu vejo os alemães educados, Uhum. né? Hoje eu Sim. entendo. Eu entendo por que as pessoas fazem aquilo no supermercado e eu também faço, né? Eu quero que tenha uma organização, que seja rápido. Mas eu não sei, assim, eu ainda tenho, meu coração ainda está muito ligado em São Paulo. É como se eu não tivesse fechado o meu ciclo em São Paulo. Uhum. Entende? É como se eu tivesse deixado alguma coisa para resolver lá. Então, quando eu penso não em voltar para minha cidade, não é ir para Belo Horizonte, outro lugar do Brasil. O meu pensamento é São Paulo e é como se eu pudesse continuar de onde eu parei, sabe? Uhum. Uhum. Porque talvez eu não consegui conquistar isso aqui ainda, talvez lá seria. Mas eu sei que isso é impossível, eu vou Eu voltar. acho que isso se resolve com umas férias lá em São Paulo. Mata a vontade, mata a saudade, fecha o ciclo e volta para nós. Eu já estive lá em São Paulo depois disso, reencontrei meus amigos, reencontrei meus pacientes, fiz um encontro com os pacientes de lá. Foi muito bom. Mas não, assim, não, se falar assim, vamos para lá, vamos voltar ano que vem, esse ano, não é isso. Mas eu penso um dia em voltar para o Brasil, sim. Mas não é por agora. Eu quero aproveitar o máximo que a Alemanha tem para me oferecer. Eu penso também que quando eu tiver filho, eu acho que vai ser minha prioridade. Eu vou querer o melhor para o meu filho e com certeza o melhor seria aqui, né? Mas enquanto a Pacata não fala o que ela quer, eu decido. Ai, É o que que eu tenho. ótimo. Ai, tomara que o coraçãozinho aquiete. É que a adaptação realmente é muito difícil, né? Outra coisa que eu queria perguntar sobre adaptação. Amigos alemães, pessoas, tipo assim, essa questão de amigos aqui, como é que foi?
Fala bem da gente agora. Tá, vamos lá. Então, eu não posso falar muito, senão eu me revelo outra pessoa. Amigos alemães, assim, eu encontrei, logo quando eu cheguei, Deus, ele é muito bom, assim, comigo. E aí eu tava no jardim da minha primeira casa, né, do meu primeiro apartamento, com a pacata, e passou uma menina me perguntando alguma coisa no portão, em alemão, obviamente. Eu ri, aí eu ri, eu falei com ela eu falei com ela em inglês, eu não sei se foi o alemão, que era, eu não sei falar alemão. Acho que foi alemão, que foi o que eu aprendi. Aí ela falou assim, você fala inglês? Aí eu ri, falei, não. Aí eu falei assim, eu falo português. Aí ela, eu falo português também. Eu dei um pulo. Gente, pensa na coincidência. Ela assustou, eu saí, eu abracei ela. Eu abracei ela, falei que era Deus que tinha enviado ela. Ai, meu Deus. Que ótimo. Gente, mas aí, é muita coincidência essa história. Eu fico chocada. aí ela assustou, assim, mas, bom, se ela falava português, acredito que ela sabe que a cultura do brasileiro é essa mesmo, de abraçar e não sei o que e tal. E aí falei com ela, as coisas, ela falou assim, olha, eu não falo muito bem. Aí eu falei assim, mas eu não falo inglês, então vai ter que ser isso. Aí ela perguntou se eu conhecia o bairro, eu falei que não. Aí a gente foi dar a volta no bairro, ela me convidou para dar uma volta no bairro no mesmo dia. Então ela gostou de mim, né, eu acho. Sim. Vocês ficaram amigas, né? Até hoje, né? E aí ela com muita dificuldade com o português, né? Porque ela entendia um pouco do português. Eu acho que ela tava, Carol, se eu não me engano, tipo no A2 no português. Sabe? E eu disparei a falar. E eu lembro que ela digitava no Google, assim, para saber o que era. A gente, às vezes, conversava pelo Google Tradutor. Mas ela me ajudou muito. E nisso o português dela melhorou muito também, porque será, né? Porque tinha alguém que tinha que falar português. O português não, o mineirês dela melhorou. O português eu não sei. Não, escuta. E aí eu lembro que eu falava alguma coisa, aí ela ficava assim... Aí ela, isso é português? Aí eu falei, não, é mineirês. Aí hoje ela sabe que tem três tipos de língua que a Michelle fala. Português, mineirês e michelês, que é aquilo que eu invento. E ela pergunta, isso é português, mineirês ou michelês? Aí eu tenho que explicar. Mas graças a Deus, mas assim, foi ótimo, tá... né? Porque aí ela te ajudou com o alemão, tu ajudou ela com o português e criou uma coisa assim, dela também ser daqui, então ela podia te ajudar com coisas daqui. Ótimo. Foi muito bom. E aí, Carol, depois que eu passei por essa crise de um ano, né, e tudo, essa questão do alemão, foi quando eu comecei a aproximar mais de vocês, né? A Carol já estava aqui, mas eu passando por essa dificuldade, essa doença, depressão e tudo, eu me isolei muito, 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 muito. Gente, eu e a Michelle, assim... foi extremo. Assim, a Michelle chegou, teve toda essa crise, e eu, quando cheguei, eu tava tipo, do céu, tudo é maravilhoso, tudo é ótimo. Então, vivia na rua, fiz alemão já desde do primeiro mês. Tava tipo, depois que me pegou. Pra mim, a dificuldade veio depois, mas vamos falar de você. E aí depois de um ano. Aí eu comecei a me abrir mais, eu fui dando mais oportunidade, eu também, eu acho que o grupo, né, que quem não sabe, os nossos maridos trabalhavam juntos, hoje o Bruno não trabalha mais na mesma empresa, mas, então, sempre tinha essas reuniões onde os maridos se encontravam e as esposas iam, né, então a gente começou a conversar mais, a gente começou a se identificar mais, sair sozinhas para tomar um café e para fazer outras coisas e tal. E aí foi estreitando essa amizade, a gente foi se conhecendo um pouco melhor, foi se permitindo, foi criando essa confiança com uma com as outras, sendo confidentes uma das outras. Eu acho que... E aí a gente foi fazendo o nosso bolinho ali e tal.
E hoje, graças a Deus, assim, eu acredito, né? Graças a vocês também, eu estou na minha melhor fase. Ah, que ótimo. Estou na minha melhor fase em todos os sentidos, assim. Eu posso dizer, antes eu tinha muita dificuldade de falar, eu não tenho amigas. Eu só tinha uma amiga no Brasil, que eu considerava porque era amiga de infância e tal. Então, tinha muito medo de ter amizades, assim, eu me fechava muito. E eu nunca era quem eu era, eu sempre me escondia, então é muito difícil. E hoje Com a eu gente tu não consigo, se esconde, né, Michelle? me apareço. Hoje eu Ai, me gente, a mostro. Michelle é ótima. Hoje eu me mostro até, né? Mostro mesmo. Isso aí. E eu tô muito feliz, assim, em todos os sentidos. A minha profissão tá indo muito bem. Eu tenho, cada vez mais, eu tenho mais certeza do que eu quero. Eu tenho eu sei que o trabalho que eu faço é um trabalho bom, então isso me ajuda bastante. Eu tenho confiança naquilo que eu faço. Tô me aparecendo mais, estou fazendo entrevistas, estou Sim, fazendo palestras. sim. Então as coisas estão caminhando cada vez mais assim para melhor. E é isso, eu acho. Ai, maravilhoso, adorei, gente. Michelle é uma profissional ótima, é uma amiga ótima, é uma pessoa incrível, corajosa, veio pra cá, Cara e enfrentou tudo coragem. de frente. Olha aí, o primeiro ano foi mega difícil, coragem de vir, não saber falar inglês, não saber falar alemão. E Não sei falar inglês ainda. mas agora tá se virando bem no alemão, não é É, mesmo? é. Então tá, sério, é muito bom. E assim, né? Minha meta, sinceramente, é alemão em 10 anos, né? A gente tá aqui há 3, então a gente tá dentro da meta ainda, porque alemão é muito difícil. Carol, que bom ouvir isso de você, porque eu fico mais tranquila sabendo que eu vou falar alemão em 10 anos, tá ótimo. É, tá ótimo. Gente, ai, adorei, adorei. Obrigada por dividir com todo mundo. Obrigada por ter aceitado dividir com todo mundo a tua história, as suas dificuldades, né? Toda essa fase de adaptação. E, ai, adorei. Espero que vocês também tenham gostado. Depois me deem feedback do que vocês acharam. E é Tem isso. perguntinha, não? Acho que não, né? Eu tava dando uma olhada que o pessoal tava conversando bastante. Mulher da Tô cadeira, um vendo. emoji. Quem é? A mulher da cadeira é tu, Michelle, eu acho. É porque existe duas Michelles, gente, vocês não estão entendendo. Tem a Michelle que vocês conhecem, né? Que de vez em quando dá um. Não posso falar. Eu não vou revelar nada aqui, olha. Eu sou Que dá a louca, totalmente. assim. Eu tô E aqui tem a só pra te Michelle. entrevistar. Tu fala só o que tu quiser. Tem a Michelle que senta aqui e é outra completamente diferente. Então a Laura conhece as duas, assim, Ai, tem as duas pessoas. A mulher da cadeira é a mais séria, mais centrada, que fala as coisas mais certinho. A outra Michelle é meio louca, esquece das coisas, e é ai, isso. amamos as duas. Gente, sigam a Michelle para conhecer. Hoje vocês conheceram um pouquinho do lado mais maluquinho da Michelle, do mais pessoal. Mas sigam ela lá no perfil profissional dela também, que é ótimo. Ela dá várias dicas. Ela fez agora uma série de autoconhecimento na quarentena que foi incrível também. Fiz todos os exercícios, descobri várias coisas sobre mim, foi muito legal. E é isso. Muito obrigada por participar. E um beijo para todo mundo que participou. E é isso. A gente se fala. Beijo, gente. Beijos. Obrigada. Ah, tem um recado. Amanhã eu vou fazer uma live falando sobre como manter a calma em meio caos. Então, vai ser um pouquinho mais cedo, mas com a Ju apareceu aí. E vai ser bem legal, assim, a gente vai falar sobre bastante coisas, principalmente essa questão da ansiedade nesse tempo, o que se deve fazer. Tem pessoas que estão se cobrando muito em ser produtivos na quarentena. E aí eu vou falar um pouquinho dessa diferença do jeitinho brasileiro, que o brasileiro está acostumado a sempre estar fazendo esse jeitinho e tá vendo que não está tendo jeito. E aqui o alemão não tem isso, né? O é ou não é. Eu vou falar dessa diferença também. Então, acho que vai ser bem legal. Quem puder estar acompanhando aí amanhã, Sim. vai ser muito bom, eu acho. Vai ser ótimo. Então é isso. Um beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau.
Beijo, tchau.